Bom dia a todos, a todas. Espero que todo mundo esteja muito bem. Bom, estou começando. Oficialmente, esse é o segundo episódio da nossa primeira temporada dos conceitos fundamentais de direito civil. Como vocês já sabem, o objetivo é qual? É estimular o ensino crítico, aprofundado do direito privado, com bastante didática e em uma sequência lógica, gente. Cada episódio, eu sempre esclareço isso ao início das transmissões, ele tem um mínimo de 40 minutos e um máximo de 1 hora de duração. E ao final, quando der, sei lá, 20 para meio-dia, eu vou adiantar o tema da aula de quarta-feira. Bacana? Eu peço licença nesse momento porque eu vou desabilitar os comentários. Eu gostaria muito de ouvir todos vocês. Vocês são nota 1000, mas eu vou desabilitar os comentários para a conversa fluir melhor. Ok, gente? Maravilha! Então agora eu começo oficialmente. Como vocês já sabem, essa segunda aula tem como tema Direito Geral da Personalidade. E eu acho incrível falar sobre o direito geral da personalidade, tendo em vista que a nossa conversa anterior foi sobre direito civil constitucional. É uma sequência que se encadeia muito bem. Eu só vou dar um conceito no nosso encontro de hoje, um único, para vocês levarem para sempre. Quando alguém perguntar o que é direito geral da personalidade, vocês vão dizer o seguinte: são situações jurídicas existenciais que tutelam os atributos essenciais do ser humano, e o livre desenvolvimento da vida em relação. Pronto, meu único conceito de hoje. Quando terminar a nossa conversa, vocês vão falar: poxa, aquele conceito que o Nelson deu faz bastante sentido. Por quê? Porque quando se fala em um direito geral da personalidade no direito civil, é um cisma. É um cisma porque o direito civil tradicional ele é baseado numa dicotomia: direitos obrigacionais e direitos reais. Isso aqui. E qual é a característica comum entre os direitos reais e os direitos obrigacionais? É que em ambos o objeto é externo ao sujeito. Vê se faz sentido. Nos direitos reais, eu sou titular de um bem, eu sou proprietário e eu tenho direito sobre uma coisa. E o que eu posso fazer com essa coisa que é externa? Posso vender, posso alugar, dar incomodato, correto? Nos direitos obrigacionais, que são as relações creditícias, eu sou titular de uma prestação, de dar, fazer ou não fazer. O que eu posso fazer? Eu posso ceder esse crédito. Amanhã, se eu faleço, esse crédito se transmite aos meus herdeiros. Então vocês observam que o objeto ele é externo ao titular. Nos direitos da personalidade, não. Nos direitos da personalidade, a particularidade é que o objeto deles é indissociável do seu titular. Qual que é o objeto dos direitos da personalidade? São justamente os atributos existenciais da pessoa. É o seu modo de ser. Então, esses atributos essenciais, que nós podemos falar que são bens relacionados ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso intelecto, eles não se despreendem da pessoa em toda a sua existência, eles nos acompanham. E o mais legal, o titular é qualquer ser humano, independente daquilo que ele tenha ou que ele venha a ter. Esse é um primeiro ponto que já mostra que quando falamos em direitos da personalidade, estamos diante de um tertium genus, que não se compara aos direitos subjetivos tradicionais. Ok? Pessoal, prosseguindo, qual que seria a natureza jurídica desses direitos da personalidade? Está aí um ponto fulcral no nosso encontro. É uma cláusula geral de tutela à pessoa humana. Isso, direitos da personalidade, eles performam uma cláusula geral de tutela da pessoa humana. Eu quero dizer duas coisas com isso. Primeiro, vocês sabem que cláusula geral é uma norma aberta, imprecisa, na qual o legislador ele coloca uma regra de forma vaga. E por que isso é muito bom para os direitos da personalidade?
Porque não existem direitos da personalidade números clausos, taxativos. Impossível fazer direitos da personalidade em rol fechado quando se fala de proteção a direitos fundamentais. Por que isso? Por que o rol dos direitos da personalidade, que está lá no artigo, dos artigos 11 a 21 do Código Civil, eles não são fechados? Para que vocês compreendam isso muito bem, vou lembrar de um livro do Saramago que depois virou filme, Ensaio sobre a Cegueira, que ele falava, olha, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que nós somos. É isso que diz respeito à personalidade. O ser humano é um valor unitário. Sendo um valor unitário, nós não podemos ser fracionados em um catálogo típico de direitos da personalidade. Não, porque a subjetividade humana ela se manifesta em inesgotáveis vertentes, em múltiplas dimensões. Então, o que há, e aí é a nossa aula, é um direito geral da personalidade nos artigos 11 e 12 do Código Civil. E esse direito geral da personalidade, ele é globalmente considerado. E esse direito geral da personalidade, anotem aí, dos artigos 11 e 12, ele deve ser somado a um conjunto de direitos especiais da personalidade. Esses direitos especiais da personalidade, ou seja, essas manifestações que já são catalogadas, elas estão aonde? Elas estão no artigo 13 a 21 do Código Civil? Estão. Lá temos alguns direitos especiais da personalidade. Temos o direito à honra, direito à imagem, direito ao nome, direito ao corpo, direito à intimidade. Só que, senhoras e senhores, para além daqueles direitos especiais considerados nos artigos 13 a 21 do Código Civil, existem ainda novas zonas de relevância dos direitos da personalidade que não estão no Código Civil e algumas outras que sequer foram proclamadas, mas elas serão proclamadas. Por quê? Porque os direitos da personalidade formam uma espécie de Big Bang, é um conceito elástico em expansão, em manifestações atuais e futuras. De uma forma bem legal para vocês entenderem, é como se o sistema de direitos da personalidade, como sistema aberto, fosse um prédio em construção, com diversas dimensões existenciais. Cada novo andar é uma nova dimensão existencial. Vou dar 2 exemplos para que vocês percebam bem como esse prédio em construção caminha de forma bem interessante. Primeiro, alguns anos atrás, o que vocês me diriam se eu falasse que um determinado pai nem ligava para o filho? Vocês iam me dizer, Nelson, esse é um fato jurídico, desprezado pelo direito civil, no máximo pode ter como consequência direito a alimentos. Olha como é que as coisas mudam. Pegamos o direito fundamental de convivência do artigo 227 da Constituição, esse direito fundamental à convivência, trazemos ele para a cláusula geral da personalidade do artigo 11 do Código Civil e aí forjamos um conceito de um direito da personalidade novo, qual? O direito ao cuidado. E o direito ao cuidado, que é um valor objetivo como direito da personalidade, não tem nada a ver com a noção subjetiva do amar, com a noção subjetiva do carinho, do abraço, do beijo. Não! É um valor objetivo que no Código Civil se corporifica pelo dever de criação, dever de educação, visitação, todos eles que estão lá no artigo 1634. Ou seja, é um direito da personalidade que não está em rol nenhum do Código Civil, mas ele justamente é um influxo das potencialidades criativas dessas cláusulas gerais que são abertas, justamente para caminhar junto com a sociedade. Querem um outro exemplo? Quando se falava de um direito à proteção das nossas informações, falava,
Isso não precisa de direito da personalidade, isso está dentro da privacidade. É o que muitos civilistas, como Stefano Rodotà, dizem. Não precisa de um novo direito da personalidade. Mas à medida que esse direito há uma informação, há um controle sobre as suas informações, ele passa pela via tecnológica e se converte num direito à proteção dos dados pessoais, o que acontece? A tecnologia faz com que essa informação extrapole a pessoa. Ou seja, a informação continua sendo um bem em si? Continua. Mas a informação hoje, ela passa a ser objetivada e tratada longe da pessoa e a despeito dela. Por isso, a necessidade do controle dos dados pessoais como um direito da personalidade autônomo, distinto do direito à privacidade. Olha como é que então nós estamos caminhando de uma forma bastante efetiva e segura. Enfim, quando falamos de direitos da personalidade, o que nós podemos entender? Que os direitos fundamentais da Constituição, eles irradiam através da cláusula geral de tutela da pessoa humana do artigo 11, que é como se fosse uma espécie de porta de entrada dos direitos fundamentais nas relações de direito privado. Para concluir, para ficar bem mais fácil, todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais? São, mas a recíproca não é válida. Nem todos os direitos fundamentais são direitos da personalidade. Habeas corpus é direito fundamental, mas não é direito da personalidade. Direitos políticos são direitos fundamentais, mas não são direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade são direitos fundamentais nas relações privadas com as suas especificidades. Senhoras e senhores, quais são as duas consequências, a meu ver, claríssimas, da afirmação de um direito geral da personalidade? Eu digo a vocês que as duas consequências nessa perspectiva renovada do direito civil são, anotem, primeiro, a personalização do direito civil. Isso é um fato. O ser humano, ele é o valor-fonte do ordenamento jurídico, como diz Miguel Reale. Ou seja, ele é o protagonista das relações de direito privado. Essa personalização é evidente. Agora, o que eu discordo, porque eu vejo isso na doutrina, mas eu não gostaria que vocês reproduzissem. Muitos autores dizem que está acontecendo uma despatrimonialização do direito civil. Discordo. O direito civil continua patrimonializado. Isso é da essência do direito civil. O direito civil é privado. Nada mais natural que ele seja centralizado na noção de um patrimônio. Então, isso não acontece. Segundo lugar, está acontecendo a publicização do direito civil. Não, o direito civil não está sendo colonizado pela Constituição Federal. O direito civil continua sendo privado, porque o princípio maior do direito civil ainda é o da autonomia privada. Então ele é um direito patrimonializado, ele é um direito privado, mas ele é personalizado. Quando se fala de patrimônio hoje, no século XXI, e aí sim é a segunda afirmação que eu faço, porque a primeira foi personalização do direito civil, e a segunda afirmação que eu faço é despatrimonialização do direito civil, incorreto. Mas o correto é, anotem, funcionalização das situações patrimoniais às situações existenciais. Aí eu estou de acordo. O que significa funcionalização das situações patrimoniais às situações existenciais? Significa que os atos de autonomia privada praticados pelos particulares, eles sempre serão conformados pelos direitos fundamentais. Essa conformação significa que todos os atos de iniciativa econômica, eles têm que ter o seu plano de legitimidade, o seu plano de merecimento validados pelos direitos fundamentais. Porque os atos de autonomia privada jamais poderão desconsiderar o valor da pessoa humana. Vou dar um exemplo para vocês,
para ficar muito claro qual é essa ideia de funcionalização das situações patrimoniais às existenciais. O direito civil clássico, ele partia de duas premissas. Toda pessoa tem patrimônio, que é um negócio que era só da lógica mesmo de um código civil para poucos, né? E a segunda premissa, que quando o patrimônio é regido pelo direito civil, a função desse patrimônio era a garantia dos credores, ou seja, eu tenho patrimônio e qual que é a finalidade dele? É garantir os meus credores se amanhã eu estiver endividado. Tanto é que quando as pessoas estudam direito das obrigações na faculdade, até hoje tem aquela dicotomia do direito das obrigações, débito e responsabilidade. O débito tem a ver com o direito subjetivo que o credor tem contra mim, e a responsabilidade? A responsabilidade surge no momento sucessivo. Caso eu voluntariamente não cumpra o débito, o credor está autorizado a constranger o meu patrimônio, a sujeitar o meu patrimônio ao seu crédito. Só que hoje, como é que se entende toda essa noção de direito civil clássico à luz da ideia do patrimônio mínimo? O patrimônio mínimo é justamente a noção da funcionalização de uma parcela do meu patrimônio à minha dignidade. Em outras palavras, existe uma parcela do meu patrimônio que não está à disposição dos meus credores. Por quê? Porque ela está reservada, separada, afetada à minha dignidade. Ou seja, essa parcela do meu patrimônio é instrumentalizada à satisfação dos meus direitos da personalidade. Tanto é verdade isso que houve recentemente uma grande reviravolta no conceito de impenhorabilidade, uma ampliação na noção de impenhorabilidade, que tem um lado bastante bacana e tem um lado crítico. Qual que é o lado bacana? O lado bacana é que nessa onda de funcionalização, quando as pessoas falam de bem de família, peraí, bem de família? O solteiro também tem bem de família? O divorciado também tem bem de família? Então, não é bem de família, é bem mínimo existencial. Bem de família não deveria nem ser estudado no direito de família, deveria ser estudado na parte geral, porque é um bem mínimo existencial. A súmula 364 do STJ coloca essa particularidade de que o single também tem direito a isso. Então, por que essa noção é boa? Porque a gente entende que a família já não é mais uma instituição em si. Ela é um instrumento a serviço das pessoas que dela fazem parte. A família é um local em que pessoas realizam relações de afeto e desenvolvem situações existenciais, direitos da personalidade. Esse é um lado extremamente positivo dessa funcionalização. Agora, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa proteção ao patrimônio mínimo ela é desproporcional. Então, no direito civil brasileiro, nós vemos hipóteses em que um sujeito tem um imóvel de 10 milhões de reais e, mesmo devendo dinheiro pra caramba por aí, tendo dívidas trabalhistas, esse imóvel é impenhorável, porque é o único imóvel do sujeito, 10 milhões de reais. Então, deveria haver, sim, uma certa proporcionalização dessa impenhorabilidade, porque se de um lado existe a dignidade inerente à pessoa do devedor, existe também a dignidade inerente à pessoa do credor. Então essas situações elas merecem uma ponderação. É uma ideia interessante a ser seguida no próximo capítulo. Pessoal, então, à medida em que vocês já começam a entender o que é um direito geral da personalidade, o seu conceito, a sua natureza jurídica, eu queria dizer que o traço que melhor ressignifica esses direitos da personalidade é que eles são absolutos. Isso, eles são absolutos em um duplo sentido. Anotem, por que um duplo sentido? Primeiro, os direitos da personalidade eles têm uma dimensão negativa. A dimensão negativa é o direito ao respeito e à estima à pessoa. É negativo no sentido de que eu, como titular de respeito e estima, posso exigir de qualquer um, quando eu digo qualquer um, tanto da sociedade como do Estado,
um dever de abstenção. Eu tenho o direito de excluir os terceiros de qualquer forma de agressão sobre a minha situação existencial, sobre os meus direitos da personalidade. Essa dimensão negativa está muito bem descrita no artigo 12 do Código Civil, quando ele diz que eu posso exigir que qualquer pessoa cesse qualquer ameaça ou lesão contra Nelson. E aí é importante, gente, porque essa dimensão negativa hoje, ela pode ser particularizada de duas formas. Primeiro lugar, vocês não concordam comigo que todos vocês eles têm que se abster de não interferir negativamente na minha personalidade? Vamos supor que um de vocês que está me assistindo vem aqui, atravessa a tela aqui desse vídeo e me dá um soco na cara. Houve uma violação a meu direito da personalidade, a minha integridade psicofísica. Vocês não concordam? Qual foi a consequência? Surge uma pretensão de reparação pelo dano moral. Então, entendam. Primeira questão que é importante para vocês. Os direitos da personalidade, eles são direitos subjetivos porque eles são abstrata e potencialmente exigíveis contra todos. Mas quando um de vocês me agride, surge a pretensão. A pretensão é a violação do direito subjetivo. A pretensão, ela se dá concretamente contra aquele que violou o direito subjetivo. Então, repetindo, o direito subjetivo é abstrato e potencialmente contra todos. A pretensão não. Ela se dá concretamente contra quem violou esse direito subjetivo. E essa pretensão é a reparação pelo dano moral. Então, primeiro ponto, quando alguém conversar com vocês sobre a dimensão negativa dos direitos da personalidade, ela se materializa no plano da lesão pela pretensão à reparação pelo dano moral. Só que, em muitos casos, se critica o direito civil pela sua timidez, já que o que adianta daqui a 10 anos eu receber uma indenização de 10 mil reais quando houve uma violação a um interesse existencial, quando houve uma violação à minha honra, intimidade, bens esses que são insubstituíveis. Por isso que a segunda pretensão possível diante de uma agressão a direitos da personalidade é a tutela inibitória dos direitos da personalidade. A tutela inibitória dos direitos da personalidade, ela não se dá diante de uma lesão à personalidade, ela se dá diante de uma ameaça a um direito da personalidade. Ou seja, a tutela inibitória, ela não se volta contra o dano, ela se volta contra o ilícito em si. Ela tem uma natureza preventiva, pedagógica, de evitar a prática de um comportamento antijurídico contra os direitos da personalidade. E eu acho isso magnífico, pessoal, porque o direito, ponham isso na cabeça, o direito ele só pode ser uma posição jurídica protegida quando existe uma tutela adequada, efetivamente adequada para ele. Então, alguém coloca uma notícia caluniosa contra a minha pessoa na internet. Vocês acham que eu vou ficar, nossa, vou ajuizar, exercer uma pretensão de reparação de danos? Não! O que eu quero é um direito ao apagamento de dados, o que eu quero é um direito à retificação de dados. Ou seja, o que eu quero, da maneira mais rápida possível, é inibir o ilícito. É uma tutela de proteção à minha personalidade, mas que tem em vista a contenção imediata do comportamento antijurídico, independente da existência de dano. Por isso que, para terminar, então essa dimensão negativa se dá em duas vias. A proteção perante um dano, a reparação do dano, artigo 927 do Código Civil, e a tutela inibitória do ato ilícito, que se dá ali pelo parágrafo único do artigo 497 do CPC. Correto, pessoal? Mas vamos adiante, porque tem muita coisa legal a ser dita. Para além da dimensão negativa, existe uma dimensão positiva dos direitos da
personalidade, uma dimensão positiva. O que é essa dimensão positiva? Os direitos da personalidade, eles vão muito mais além do que os direitos patrimoniais. Quando eu digo direitos patrimoniais, direitos reais, direitos de crédito, porque a lógica dos direitos patrimoniais é sempre uma lógica de exclusão. Eu quero excluir você da minha casa, eu quero excluir você do meu crédito. Os direitos da personalidade, eles têm uma dupla face, porque eles não são apenas direitos de exclusão, eles são direitos de inclusão. Ou seja, os direitos da personalidade não se limitam a excluir os outros dos meus atributos existenciais. Não. Eles inserem também a noção de ser incluído em sociedade. A noção de pertencimento. O Dworkin, ele tem uma frase muito legal. Ele diz assim, olha, a dignidade da pessoa humana tem uma voz passiva, mas também tem uma voz ativa. A dignidade da pessoa humana não é só um limite, não. Ela é uma tarefa por parte do ordenamento jurídico. Então, quando eu falo da dimensão positiva dos direitos fundamentais, eu divido ela em dois momentos. A dimensão positiva dos direitos fundamentais, ou seja, essa eficácia promocional dos direitos da personalidade, ela tem uma primeira dimensão que é uma dimensão social. Essa dimensão social também é chamada dimensão prestacional. Dimensão prestacional significa, eu, Nelson, eu só posso ter autogoverno, eu só posso ter autodeterminação se eu tiver meios para realizar, para exercer efetivamente os meus direitos da personalidade. Ou seja, você já sabe onde eu quero chegar. A dimensão social tem a ver com a questão do mínimo existencial. O mínimo existencial é uma espécie, pessoal, de mochila da dignidade da pessoa humana. Por quê? A ideia do mínimo existencial é uma proibição de insuficiência. É uma segurança básica. Todos nós temos que ter condições materiais mínimas para sermos chamados de pessoas. Ou seja, para que possamos afirmar a nossa liberdade no plano individual, claro que nós temos que ter condições básicas, sejam de saúde, ensino, moradia, saneamento básico e por aí vai. O John Rawls, que é um filósofo britânico fundamental nessa matéria, ele fala que esse conceito do mínimo existencial é um conceito dinâmico, ele vai evoluindo conforme cada sociedade. Em sua teoria da justiça, o John Rawls, ele fala que a ideia do mínimo existencial é que todos possamos partir de uma mínima igualdade, de um conceito básico de oportunidades. A partir do momento que essas oportunidades básicas são concedidas a todos, aí sim cada um pode concorrer conforme os seus méritos. Então, essa é a noção de uma dimensão social, prestacional, da eficácia positiva dos direitos da personalidade. Só que não é tudo. Talvez o mais importante para um civilista seja falar da dimensão individual. E a dimensão individual da positividade dos direitos da personalidade, anotem essa expressão que ela é muito cara a todos nós, é o chamado livre desenvolvimento da personalidade. O que quer dizer o livre desenvolvimento da personalidade? É a liberdade de escolhas existenciais. É a valorização das nossas esferas íntimas de autodeterminação. Ou seja, todos nós somos projetos inacabados. Todos nós estamos num eterno porvir. Então, o que se pretende é que o ordenamento jurídico conceda a cada um de nós a possibilidade de sermos protagonistas da nossa própria história, autores da nossa biografia. E eu tenho visto que o ordenamento jurídico tem sido sensível a essa noção do livre desenvolvimento da personalidade. Dois exemplos que eu posso dar a vocês. Em primeiro lugar, o STF, quando na ADI
com a DEI não, perdão, com a ADPF, a ADPF 5412 tratou da anencefalia. Vocês imaginem a situação de uma mulher grávida, vai fazer um ultrassom e se descobre como portadora de um feto anencéfalo. A anencefalia é uma condição incompatível com a vida. Os hemisférios cerebrais sequer se formam. Mas o que acontece? Pelo Código Penal, ela tem que levar essa gravidez até o final, porque não estaria dentre as hipóteses de aborto. E o que o STF viu muito bem? Que nesse caso não existe aí uma ponderação entre os direitos do feto e da mãe. Não, porque não se pode falar ali em direitos fundamentais do feto, porque há uma inviabilidade de vida. Essa inviabilidade ela é flagrante. O que existem são direitos fundamentais da gestante. Quais? O direito à sua autonomia privada, que ela possa exercer sua intimidade e praticar a sua escolha, sua autodeterminação. A tutela à sua saúde, a sua integridade psicofísica, ou seja, será que ela pode ser constrangida pelo Estado a carregar um feto inviável por 9 meses? Tudo isso gerou essa decisão do Supremo no seguinte sentido: não se está obrigando mulheres a realizarem antecipações terapêuticas de parto. Não, está-se apenas dizendo, se você quer realizar a sua antecipação terapêutica de parto, fique à vontade. Mas o Estado ele não pode ditar de forma heterônoma o que essa mulher deverá fazer diante de uma situação de anencefalia. Uma segunda situação clara para mim, onde se vê o livre desenvolvimento da personalidade, esse caminho virtuoso que está sendo adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, são nas escolhas de fim de vida. Porque quando se fala em escolhas em fim de vida, normalmente as pessoas partem de uma falsa dicotomia. Qual falsa dicotomia? Bom, de um lado eu tenho a eutanásia. O que é a eutanásia? É aquela conduta benevolente, normalmente, do profissional da medicina, de abreviar o sofrimento de uma pessoa, antecipando o momento da sua morte. Num giro de 180 graus, tem a distanásia, que é um prolongamento fútil e desproporcional da vida da pessoa através de um excesso terapêutico. Quando nós falamos de livre desenvolvimento da personalidade no fim da vida, a conversa não é nem sobre a eutanásia, nem sobre a distanásia, é sobre o caminho do meio, que é a ortotanásia. A ortotanásia, sim, que é o ato de autodeterminação, que é a situação de um direito à morte digna no tempo certo. Ou seja, se trata não de provocar a morte ou antecipar, mas esperá-la naquele momento devido. Todos vocês conhecem alguma pessoa que já se colocou numa situação de terminalidade de vida, diante de uma situação, um momento de uma doença crônica, grave, e essa doença, além de crônica e grave, é uma doença irreversível, onde não há nada a ser feito. E o que esse paciente exerce no momento da sua autodeterminação, no seu consentimento informado, a única coisa que ele pede é o quê? É uma limitação consentida de tratamento. É uma interrupção na obstinação terapêutica. Ou seja, o que essa pessoa quer não é um ato de heteronomia por um médico decidindo por ele, por um juiz decidindo por ele, ou pela família decidindo por ele. É sua autodeterminação nesse momento. É interessante como tem certas pessoas que são geniais. Em 1860, gente, há 160 anos atrás, o Stuart Mill, um filósofo britânico, num livro chamado On Liberty, muito legal, ele fala justamente em como o fim da vida pode promover a personalidade da pessoa. Porque a própria pessoa, em determinado momento, ela já julga, segundo Stuart Mill, que ela atingiu uma potencialidade máxima da sua vida. E que aquela vida já não vale mais a pena ser vivida. E que viver uma vida incapacitante pode ser até prejudicial para ela. Então é essa a noção do livre desenvolvimento da personalidade.
Portanto, pessoal, tomando um fôlego, quando falamos de direitos da personalidade, eles são absolutos por quê? Eles são absolutos tanto numa dimensão negativa, num direito de proteção, cuidado, respeito, como eles são absolutos numa eficácia positiva, numa eficácia promocional, de promoção da autodeterminação. Mas, pelo amor dos meus filhinhos, vocês que estão me escutando com tanto carinho, esses direitos da personalidade, eles são absolutos nessa dupla feição. Mas isso não quer dizer que os direitos da personalidade tenham eficácia absoluta. Eles não têm eficácia absoluta. Por quê? Porque como os direitos da personalidade são direitos fundamentais, como qualquer direito fundamental, o direito da personalidade, ele é analisado pelo juiz num caso concreto com base na ponderação de bens. É sempre uma perspectiva intersubjetiva. Vocês já repararam que quando tem um caso concreto, toda vez que alguém alega, olha, eu fui lesado em um direito da personalidade, o suposto ofensor, muitas vezes ele diz que ele também agiu em nome da tutela de um direito da personalidade. E aí o que é importante? É justamente trabalhar essa dimensão relacional e tentar realizar uma concordância prática entre esses direitos da personalidade naquela situação concreta, para que o núcleo essencial de nenhum deles seja aviltado. E olha, eu vou mostrar agora para vocês em uma novela de 3 capítulos como esse processo de ponderação não passa pela discricionariedade, pelo solipsismo, como ele pode ser controlável e racional. Primeiro capítulo da novela. Em 1998, chegou um sujeito, exerceu uma demanda dizendo, olha, o fulano ali é meu pai. Já tinha o DNA, eu quero que ele seja constrangido a realizar DNA. O suposto pai falou assim, nananina não. Eu não vou fazer DNA porque eu não quero que ninguém invada a minha integridade física nem a minha intimidade. O que é isso? Colisão de direitos da personalidade. De um lado, um suposto filho alegando o acesso à origem genética, que é um direito da personalidade, o acesso à ancestralidade biológica, e de outro lado, o suposto pai dizendo, como é que fica a minha intimidade e a minha integridade física? Não é um hard case? Tanto é que por 6 votos a 5, o que o STF entendeu? Que não poderia aquele suposto pai ser conduzido sob vara a fazer o exame, ou seja, prevaleceu a tese da proteção à intimidade e integridade física, mas a recusa espontânea desse pai a não se submeter a esse exame conduziria a uma presunção de paternidade, o que até hoje está na súmula 301 do STJ. Foi uma decisão tão difícil que foi uma decisão por 6 votos a 5. Eu, Nelson Rosenwald, particularmente, fui contrário a essa decisão. Eu me perfilhei na época aos argumentos sensacionais do ministro Francisco Rezec. Por quê? Porque, para mim, numa ideia de ponderação, o que significa tirar um fio de cabelo do pai ou uma agulhada para que esse filho tenha uma certeza de uma ascendência biológica e não meramente uma presunção? Mas vejam, esse foi um primeiro capítulo. Por que um primeiro capítulo? Porque a cada ano que passa, essas colisões de direitos da personalidade, esses balanceamentos ficam cada vez mais sofisticados. E qual foi o segundo capítulo? O segundo capítulo daqueles casos em que um menino, ele é filho do João, e quando ele tem 15 anos de idade, ele descobre que o João não é o pai dele é o Zé das Couves, e ele ajuiza uma negatória de paternidade contra o João, dizendo, não, eu quero, é o meu pai Zé das Couves. Aí o que o João ele diz na negatória de paternidade? Peraí, eu posso não ser o pai biológico desse menino, mas eu sou o pai sócio afetivo. Ele alega a posse do estado de filiação. Fui eu que dei nome, fui eu que dei tratamento, fui eu que dei reputação. Olha como a colisão de direitos da personalidade está aí mais complexa. De um lado, paternidade biológica, do outro, paternidade socioafetiva. O que os tribunais foram fazendo? Decisões oscilantes. Algumas prestigiando a paternidade biológica,
outras prestigiando a paternidade socioafetiva. De fato, as decisões tinham que ser oscilantes, porque não tinha aí nenhum a priori, não tinha aí nenhum em abstrato, nenhum direito da personalidade que fosse superior a outro direito da personalidade. Terceiro capítulo da novela, que talvez é o último até agora, mas talvez não seja o último. A repercussão geral 622 de 2016. Repercussão geral 622 de 2016. O que aconteceu? Foi uma situação em que o ministro Luiz Fux, o STF, entendeu pela primeira vez que, nesses casos aí, vamos para a multiparentalidade. O que quer dizer a multiparentalidade? A coexistência da paternidade biológica e da socioafetiva, sem nenhuma prevalência entre uma e outra, sem nenhuma hierarquia axiológica, ou seja, estabelece-se uma pluralidade de vínculos parentais. Lá no registro entra o pai afetivo e o pai biológico. Paternidade vem por igual. Então, esses exemplos eu dei para mostrar para vocês aquela noção, lá vou eu de novo com o Dworkin, do direito como integridade, a noção do direito como coerência, aquela metáfora do chain novel, do romance em cadeia. Cada capítulo da novela tem que ser encadeado com um capítulo posterior, justamente para que haja uma coerência nas decisões dos nossos tribunais. E olhem bem, pessoal, o que eu disse no começo? Eu falei que as nossas conversas elas vão variar entre 40 minutos e 1 hora, não é isso? Hoje a nossa conversa ela vai se aproximar de 1 hora porque eu não acabei a ideia dos direitos gerais da personalidade. Por que eu não acabei? Porque eu falei dos direitos gerais da personalidade do Nelson e de vocês. Só que os direitos da personalidade eles formam uma espécie de régua. Por que uma régua? Porque os direitos da personalidade, eu estou perguntando para vocês, eles só existem entre o nascimento e a morte? Nasceu, morreu, acabou? Ou eu posso falar em direitos da personalidade antes do nascimento e após a morte? Essa régua é mais larga do que o momento do nascimento e morte? Sim. Primeiro, para antes do nascimento, nascituro, a meu ver, é titular de direitos da personalidade. Eu sou um entusiasta da teoria concepcionista. A teoria concepcionista é aquela que defende a incondicional personificação do nascituro. Ou seja, pela teoria concepcionista, aonde que está essa teoria concepcionista? Ela é uma interpretação conforme a Constituição, depois vocês vão lá em casa, do artigo 2º do Código Civil, conforme a teoria concepcionista, no momento da concepção intrauterina, no momento da nidação do embrião ao útero, ali já se constituem os direitos da personalidade. Agora, no momento do nascimento com vida, o que se forja é a capacidade. Ou seja, a teoria concepcionista ela é brilhante porque ela faz uma distinção entre os conceitos de personalidade e capacidade. A personalidade hoje, a palavra personalidade, diz respeito aos direitos da personalidade, que são concedidos incondicionalmente ao nascituro. Capacidade não tem nada a ver com direitos da personalidade. A capacidade diz respeito aos atributos patrimoniais da pessoa e eles surgem no nascimento com vida. Então, quando a gente fala em personalidade e capacidade, por que os dois são separados? Primeiro, porque a personalidade é um valor. A capacidade é a medida de um valor. O que eu quero dizer com isso? A pessoa é um valor. O ser humano não pode ser fracionado. Não existe um nascituro com metade dos direitos da personalidade e uma pessoa com direitos da personalidade totalmente. Não existe porque a pessoa é um valor. Agora, a capacidade é medida de um valor. Porque a lei pode dizer que tem pessoas que são mais capazes, absolutamente capazes, e menos capazes, relativamente incapazes ou absolutamente incapazes no caso de menores de 16 anos. Outra diferença entre personalidade e capacidade.
O ordenamento jurídico reconhece a personalidade e concede a capacidade. O que significa? O ordenamento jurídico reconhece a personalidade porque a pessoa e os direitos da personalidade antecedem o ordenamento jurídico. Antes de existir o sistema jurídico, existe a pessoa como valor-fonte. Agora, o ordenamento jurídico concede capacidade, porque as normas sobre patrimônio, elas são dadas por cada ordenamento jurídico conforme cada época. Então, ponham na cabeça, o nascimento com vida é uma condição suspensiva para aquisição de direitos patrimoniais. Mas não é condição suspensiva para aquisição de direitos da personalidade, não. Eles já foram adquiridos de forma irreversível ao tempo em que se forjou o nascituro. Tanto é que o natimorto, ele não deixou de ter direitos da personalidade porque ele nasceu morto. Naquele tempo ali que ele estava no útero da mãe, ele titularizou aqueles direitos da personalidade que são próprios a ele. Maravilha? Agora, isso é o nascituro. E eu pergunto, e o cadáver? E o morto? O morto, ele é titular de direitos da personalidade? O que vocês acham? Vou fazer uma outra pergunta. Os direitos da personalidade são temporários ou vitalícios? Nenhum, nem outro. Os direitos da personalidade, pessoal, eles não são temporários, é claro, mas eles são vitalícios. Mas aí você fala, por que nenhum nem outro? Porque muita gente pensa que quando eu falo vitalícios, eles são perpétuos. Eles são vitalícios, mas eles não são perpétuos. Eles são vitalícios no sentido que os direitos da personalidade, eles terminam com a morte. Cadáver não é titular de direitos da personalidade. Uma pessoa, quando morre, não transmite os seus direitos da personalidade para os seus herdeiros. Ele transmite direitos patrimoniais. Aí vocês falam, ué, então, professor Nelson, quer dizer que quando a pessoa morreu, terminou? Não. Se o morto não é titular dos direitos da personalidade, por outro lado, existe uma coisa chamada memória do falecido. Ou seja, a memória do falecido é a projeção dos direitos da personalidade pós-mortem. Está lá no artigo 12, parágrafo único do Código Civil. Essa projeção dos direitos da personalidade pós-mortem é chamada também de uma tutela póstuma da personalidade. Isso significa o quê? Que o morto não é titular de direitos da personalidade. Só que existem bens existenciais que não fenecem com seu titular. Ou seja, essa memória do falecido significa que os filhos dele, os seus herdeiros, esses direitos da personalidade, olha que bacana, eles passam a pertencer a cada um dos membros da família. Essa memória do morto passa a fazer parte dos atributos existenciais de cada uma das pessoas dos herdeiros. Não do espólio, porque espólio só titulariza bens patrimoniais. Então, essa é a lógica da vitalicidade dos direitos da personalidade. E nesses minutos que nós temos, eu estou observando aqui, vou até botar óculos aqui, porque está longe, são 11h48. Nesses 12 minutos eu quero dizer o seguinte para vocês. Existe uma escada dos direitos da personalidade. Não é só uma régua, existe uma escada, porque eu falei dos direitos da personalidade da pessoa. Só que eu perguntaria a vocês, pessoa jurídica também é titular de direitos da personalidade? Quantos e quantos não falam? Claro, Nelson, porque tem a súmula 227 do STJ que diz que a pessoa jurídica tem direito à reparação por dano moral. Pessoa jurídica não titulariza direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles são simplesmente atribuíveis à pessoa humana, porque só a pessoa humana é titular de dignidade, só a pessoa humana tem atributos existenciais. Pessoas jurídicas são simplesmente realidades técnicas construídas pelo ordenamento jurídico. Ou seja,
A pessoa jurídica tem uma honra objetiva? Tem. Ela tem uma credibilidade? Tem. Nome? Tem. Ela tem o direito à imagem? Tem. Tem direito à identidade? Tem. Só que essa honra objetiva da pessoa jurídica, ela não é uma espécie de direito da personalidade. São bens imateriais, são bens intangíveis, mas são bens de natureza patrimonial. Ou seja, a credibilidade da pessoa jurídica, ela é um ativo intangível de considerável valor econômico. Ah, mas por que o STJ então diz que a pessoa jurídica pode pleitear reparação por dano moral? Simplesmente por uma questão pragmática. Por quê? Porque se amanhã, vamos supor que a Coca-Cola, alguém descobre a fórmula secreta dela e utiliza a fórmula secreta da Coca-Cola. Como é que um juiz amanhã vai fixar esses danos econômicos de difícil liquidação? É quase impossível alcançar o valor desses danos econômicos. Então, por uma questão pragmática, transformou-se isso em dano moral. Porque um dano moral pode ser arbitrado com uma certa discricionariedade pelo magistrado, facilita a vida de todo mundo. Então isso é só uma explicação pela qual os tribunais trabalham com essa noção de dano moral. Outra coisa, pessoal, não é uma escada. Ser humano tem direitos à personalidade. Pessoa jurídica, eu acabei de falar, não tem. Ela tem capacidade, mas ela não tem personalidade. Posso subir mais um degrau aqui? Vamos subir mais um degrau? E animais? Pela noção tradicional, animais seriam coisa, mas nós estamos caminhando a passos largos, tanto que tem uma PL, a PL 2718, que foi aprovada no Senado e agora está na Câmara dos Deputados, dizendo que animais, eles se colocam em uma categoria intermediária entre o homem e as coisas. Eles passam a assumir uma natureza jurídica sui generis, ou seja, como sujeitos de direito despersonificados. Olha que bacana, como seres sencientes. Então eles ficam nessa categoria intermediária porque eles têm direito ao respeito, à consideração. É vedado o tratamento a eles como coisa. Eles não vão poder mais simplesmente ser penhorados por débitos. Agora, eles estão na categoria intermediária porque, mesmo sendo seres sencientes, falta aquela eficácia positiva dos direitos da personalidade, que é a questão da autodeterminação que nós só concedemos aos seres humanos. Então fica aí um caminho intermediário para eles. Eu ainda tenho 8 minutos, então vou perguntar a vocês. Olha a escada. Primeiro andar, pessoa humana. Segundo andar, pessoa jurídica. Terceiro andar, animais. Quarto andar. Amanhã a gente pode conceder direitos da personalidade para a inteligência artificial? Ou seja, e a chamada personificação eletrônica? Realmente vai chegar um momento em que a inteligência artificial ela não apenas vai gerir os próprios riscos de uma decisão, como essas tecnologias digitais emergentes elas vão tomar decisões por si, independente de um controlador por trás. E nesse momento, alguns ordenamentos jurídicos vão prever a chamada personificação eletrônica, ou seja, a pessoa jurídica como um centro de imputação de obrigações independente de uma pessoa. A grande discussão vai ser, legal, e o patrimônio? Como é que fica o patrimônio dela? Para amanhã indenizar por danos causados por essas inteligências artificiais. Isso vai gerar uma discussão, né, pessoal? De seguros obrigatórios, fundos de compensação. Mas por que me interessa agora é o seguinte: enquanto esse dia não chega, qual dia? O dia da singularidade tecnológica, que vai ser aquele momento em que o algoritmo, ele vai ter propósitos próprios, que serão propósitos diferentes das pessoas que os utilizam. Enquanto esse dia não chega, eu, Nelson, me pergunto, qual que é o proveito em se conferir uma personalidade eletrônica a uma inteligência artificial só para fins de responsabilidade civil, já que no estágio da arte hoje, em 2020,
A inteligência artificial não pode ser titular autônoma de direitos da personalidade ou de outros direitos. Então é isso que eu coloco aqui para vocês. Olha, gente, como eu ainda tenho aqui 6 minutos, eu queria, antes de terminar, falar uma coisa que para mim é muito importante, é do coração. É que o Brasil, nessa segunda-feira, ele perdeu uma das maiores referências no direito civil, que foi o meu professor Renan Lotufo. Ele não foi só meu professor, ele foi meu orientador de mestrado, de doutorado pela PUC de São Paulo. Ele era um dos mais brilhantes civilistas do Brasil. Eu acho muito legal que vocês conheçam a obra dele, uma obra muito rica. E o professor Renan Lotufo, ele não era apenas um gigante como professor. Ele era um gigante como pessoa. Um cara fenomenal. E é daqueles mestres, porque o verdadeiro mestre não é só aquele cara que dá uma aula muito bacana. É aquele que incita o aluno a transcender, a se aprimorar, a refletir. Um bem jurídico muito raro hoje em dia. Então eu quero dizer assim, o professor Renan Lotufo vai deixar muita falta, eu estou sentindo muito isso. Ele tinha uma frase, ele falava, olha, o verdadeiro professor deve ser uma rampa de lançamento para os seus alunos, para que os seus alunos, eles próprios, possam alçar os seus voos. Então eu quero terminar com vocês dizendo, próxima aula, na próxima quarta-feira, às 11 horas, ponham na sua agenda, dia 24 de junho, qual vai ser o terceiro capítulo dessa nossa novela. Nós falaremos sobre a teoria das incapacidades. Uma revisão crítica à luz do direito civil constitucional da teoria das incapacidades. Eu desejo um ótimo resto de semana para vocês, muitas felicidades, se cuidem, hasta la vista. Tchau, gente!